Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, nós temos denúncias, falaremos de economia, saúde, educação, segurança e política, claro. E tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Isso aí, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje nós temos aqui nossa bancada um pouco diferente, nosso convidado hoje é diferente, ele é da segunda, mas hoje ele está aqui para compartilhar do seu conhecimento. Seja bem-vindo, Luciano Clever. Obrigado, bom estar de volta com vocês e uma honra, porque o personagem que costuma estar aqui às quartas-feiras é uma pessoa que eu tenho muita admiração, tanto pela inteligência iluminada quanto pelo caráter. Doutor Djalma. No lugar do doutor Djalma, hein? Responsabilidade, é uma responsabilidade. E o Gabriel Viana também aqui toda quarta-feira. Gabriel, tudo seja bem, bem-vindo. Rochelle? Tudo bem, Luciano Clever? Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Não estive com você na segunda, muita demanda no esporte, reta final de campeonato, mas agora estou de volta para a gente fazer essa bancada na segunda-feira, só que na quarta. E a gente abre a nossa edição falando que agora nós vamos conhecer um pouco sobre o município de Caucaia, através do quadro Ceará em Alta, com apoio da Assembleia Legislativa. Apoio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Caucaia é um município cearense que integra a região metropolitana de Fortaleza. Nos últimos anos vem apresentando um grande crescimento populacional, desencadeando uma significativa expansão urbana. Caucaia tem fortes raízes indígenas, que sofreram ao longo dos tempos pela catequização dos missionários jesuítas. Porém, ainda hoje, é a cidade cearense onde se tem o maior número absoluto de indígenas. O território Tapeba é o mais populoso do estado, com mais de 10 mil moradores. O município também tem o segundo maior fluxo turístico do estado, destacando a concentração de empreendimento e investimento turístico nos espaços litorâneos. Caucaia é o palco principal dos esportes de vela, principalmente o kitesurf. A Praia do Cubuco é considerada uma das melhores do mundo para a prática do esporte. Apoio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Isso aí, já estamos aí falando sobre Caucaia, né? Uma nossa região metropolitana, onde tem uma das praias, um dos destinos turísticos mais procurados, que é a Praia de Cumbuco, né, Luciano Clever? Que vem crescendo com o kitesurf, que tem as competições lá, é muito bonito a gente falar aí das praias de Caucaia. Caucaia é uma maravilha, a cidade aqui vizinha, mas eu nunca senti um charme em Caucaia, a não ser nas praias, né? Então tinha aquelas praias, a gente imaginava sempre Caucaia como uma cidade dormitório, muita gente trabalha em Fortaleza e vai para Caucaia. E essa nova administração, eu vi duas coisas que mudaram até o comportamento, né? Então isso quando impacta na sociedade, um é o espigão, a praia noturna que não tinha lá em Caucaia, e já vejo gente mudando os hábitos, né? Às vezes chega de casa, chega de Fortaleza, à noite tem o tempo de ir à praia com segurança. E a outra eu vi aqui da própria Rochelle, que é o passe livre lá no ônibus Bora de Graça, que eu não sabia, por exemplo, o Sarto fez aqui o seu passe livre, mas é só para estudante. Sim. O governo Elmano fez o vai e vem, que ainda não foi aprovado, está na Assembleia, Sim. Mas é só também para estudante. E antes nem tinha estudante de Fortaleza para os outros municípios da região metropolitana, mas vai acontecer por causa de uma emenda lá na Assembleia. E aí a Rochelle é que me dá essa informação, que ela estava lá na casa de uma tia dela, que mora lá, e aí vamos para o Cumbuco, e a Rochelle, vamos pegar um Uber, a Rochelle é rica, né?
Aí a tia dela, não, nós vamos a de Valim. Então eu digo, então lá não é restrito, a passagem de graça não é restrita aos estudantes, mas a qualquer um, é entrar no ônibus e estar de graça, não é isso? É isso sim, não é só para estudante não. E desde quando começou, né, essa gestão em relação a esses ônibus de graça que está funcionando desta forma. Tanto que eu me animei e fiz um artigo, recomendo a vocês, blog do Gambito, um blog novo, jornalista de Colau, e esse locutor que vos fala participa também quase todo dia. E às vezes com recorte aqui do programa da hora, que foi o último, que foi esse, né? Nós vamos de Valim, que eu achei a frase, poxa, é um achado em termos de marketing, né? Sim, em termos de marketing, sim. É porque vem do povo. Sim. Os marqueteiros ficam dando tratos à bola para pegar uma frase, para ver se tem aderência popular, se cai no gosto do povo, né? Essa já vem do povo. Sim. Se bem que é elite, né? Que é a tua tia aí. E Caucaia é também muito conhecida ali por ser questão da culinária também. Tem muitos restaurantes com comida típica. Muita gente sai de Fortaleza para ir lá comer. Temos resort lá, bem conhecido. Temos resort, temos bem conhecido. Também algumas... Quem gosta de comprar roupa, sapato mais barato, sabe que tem alguns pontos lá de outlets. O então, outlet, isso. E o centro de Caucaia em si também é bem rico. Muita loja, muita... Exatamente. Né, tem a gente só opções. fica triste pela praia de Caraí, que infelizmente a força da natureza está tomando só o que é dela de volta, né? E mas aí é o seguinte, o que era o Icaraí antes, né? A beira-mar começa a Icaraí. fazer espigões aqui em Fortaleza, Aí vai. o resto da costa vai sofrer a consequência. Isso é óbvio, é a ação Foi isso que do homem, aconteceu. né? E é isso. A gente E não esquece que Caucaia também, até pouco tempo, talvez gente... Lagoa de Tabapuaba, você chega em Fortaleza... E a do Banana também, né? Não, mas a Tabapuaba, assim, você chega ali, acha que chegou a Fortaleza. Não, você ainda está em Caucaia. Sim. Só depois, quando passa a ponte do Rio Ceará, é que chega a Fortaleza. É isso. Onde era o free fall, né? Isso mesmo. E falando em natureza, né, a gente recebeu denúncias ontem que após a chuva de ontem, alguns semáforos em Fortaleza queimaram. E a gente traz sempre para a bancada essa questão, o que acontece em relação a esses semáforos que eles queimam com qualquer chuva, né? É a qualidade, a gente fica essas indagações, aí fica parecendo o trânsito da Índia, né? Aquilo congestionado, né, Gabriel? O pior cruzamento que eu acho, que eu inclusive tenho evitado nos últimos dias, é o ali da Pontes Vieira com a Desembargador Moreira. Ali já é caótico por natureza. Sim. Quando os sinais param, realmente fica intransitável. Locais fica de Fortaleza, intransitável, né? Ali. E Também também... interseção de duas avenidas com grande Exatamente. fluxo. E vamos também dar a César o que é de César. Muito também porque a estrutura dos fios de cobre já estão sendo roubadas. Então já não está com a estrutura lá de fiação da melhor maneira possível. E aí bate a chuva. Olha o cara querendo defender a MC aqui, viu? Não, defendendo não. Só estou dizendo que assim, tem que ter alguma coisa para acontecer. Nas minhas áreas estava lá. Não, mas se chega, se está funcionando normal, o fio de cobre está intacto lá, certo? Aí chove. Será que deteriorou o fio na hora que chove? É assim, para onde vai tanto dinheiro arrecadado para a MC que não consegue dar manutenção? Ontem eu passei né? por acho que eu passei por uns 8 sinais que estavam queimados. E aí, isso acarreta em quê? Queimado total, apagado total. Não era nem piscando eu passei no amarelo. em dois aqui nas minhas áreas, que era piscante. Eu passei nesses também, mas lá da minha casa até aqui, eu passei por Mas uns tinha 8. guarda pelo menos orientando o trânsito? Não. Quer dizer, os Nem guardas sempre tem para guarda. multar... E aí é um risco de acidente, né? Total. Eles estão aí para isso, para esse tipo de orientação. Agora, para multar, não tem eficiência maior, né? É incrível. É isso, e nós recebemos denúncias de uma moradora do bairro Montese. Ela retrata que foi ao posto de saúde Ocelo Pinheiro, em Itaoca, marcar uma consulta com um médico para o irmão dela, que está com a glicemia descompensada, muito alta, e não conseguiu porque não tem médico. Segundo ela, quem atende é uma enfermeira, mas ela não pode passar receita para receber medicamentos nos postos. Ela falou também que em outro momento tentou marcar consulta e não conseguiu porque estava faltando internet no local. Olha É só. isso. E essa denúncia não é só desse posto, não. Nós temos de outros postos de saúde em Fortaleza de que pessoas estão sendo atendidas por enfermeira. Enfermeira não pode receitar medicamento, né? Mas você viu a soma? Primeiro não tem o profissional. Tem uma Sim. enfermeira
É que isso. cumpre a sua missão, a sua profissão, não permite prescrição de receita. Aí você está precisando de um remédio, não tem Pra pegar no como. posto mesmo, né, de graça. No porque próprio posto. Que é o que os pacientes precisam, né? Isso é um Os caos. moradores. Eu acho que o serviço da saúde no Brasil, acho que o primeiro problema é de segurança. O governo não consegue proteger o cidadão. É uma crise só. Ainda bem que está saindo esse ministro aí para ver se coloca alguém com O Lewandowski. competência, né? Com competência, Deus queira que não seja o Lewandowski. Mas porque é o que vai... É um parece, nome, né? mas qual é a experiência do Lewandowski na questão da segurança? Qual era Também não também, entendi, qual né? era também a do... A não ser que o Lula faça o seguinte, nós vamos repartir. O Lewandowski fica com a justiça e deixa a Mas segurança não, pública com a Simone para quem realmente saiba. A Outro nome é a Tebet, Simone a Tebet. Tebet conhece o que da segurança? Mas é. Nunca ouvi falar que a Tebet tivesse algum traquejo na área de segurança. Então, nós vamos continuar nessa barbárie. E não é um negócio fácil, tem que ser alguém do ramo e que vai suar bastante. E aí, o outro problema é esse da saúde. Onde eu vou? Sobral é um caos total. Que, olha, não tem médico, não tem remédios básicos de pirona, gás, eles não encontram. Eu mesmo fui vítima, tudo bem, é num sábado. Aí eu descobri que aos sábados os postos não funcionam, que eu não sabia Sim, é disso, segunda né? a sexta. Então eu precisava de uma receita, né? E eu fui, estava aqui, minhas áreas é por aqui. Então eu fui no posto de saúde ali, que é a escola de saúde, na Antônio Justa, fechado. Tem um outro posto lá na Vispressa, no início da Vispressa. Foi bom que eu dei uma caminhada no sol, vitamina D, para metabolizar e tal. Acho que eu melhorei a situação da vitamina D. Cheguei lá, fechado também. Se você precisar, não tem sábado e nem domingo. Se tiver uma emergência, você corre ali na Praia do Futuro, na UPA, né? Tem que ir para a UPA, que já é super lotado. E, querendo ou não, a gente sabe que tem muitos internos de medicina todo semestre que já atuam principalmente no Hospital Universitário, Walter Cantídio, e nas UPAs, mas eles também não poderiam atuar, quem sabe, nos postos de saúde, porque já fazem um trabalho muito bacana. Tem que fazer na alguma UPA, coisa, já não trabalham pode na deixar o UPA povo e doente. no HU. Então, acho que eles poderiam também, alguns, serem remanejados para os postos de saúde. É isso que eu não entendo, Gabriel, como é que saúde, uma área tão delicada, não funciona 24 horas, né? Olha, É algo tão assim que você não consegue entender, porque saúde é algo que não tem como, gente, tem que ser 24 tão horas. delicado e tão desgastante que o prefeito está fazendo uma ação de marketing, eu acho boa, mas eu acho que não resolve o tal das carretas. São 4 carretas. Aí eu imaginei que as carretas seriam um agregado, um anexo, né, de mais prestação do serviço de saúde. Não, elas vão substituir um posto que vai ser reformado, por exemplo. E tem um tuk-tuk interessantíssimo, não sei se está funcionando ou só na televisão, né? Aqui eu nunca vi, né? Mas eu vejo em outras televisões, nós estamos agora entregando o remédio. É maravilhoso se realmente estiver funcionando. Não adianta colocar na TV se o povo, quando precisar do serviço, Sim. ele não acontecer. Aí só está na questão virtual, De né? divulgação, né? Esperemos que não. E continuando falando de outra situação, de outra área delicada que é a segurança, aconteceu ontem, né? Saiu ontem essa notícia de 4 mulheres que foram brutalmente assassinadas em Sorriso, em Mato Grosso. Segundo informações preliminares, as vítimas são uma mãe de aproximadamente 46 anos e suas 3 filhas de 19, 13 e 10 anos. A confirmação foi feita pelo sargento do Corpo de Bombeiros, Taumi, que localizou os corpos. Um suspeito foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. As vítimas apresentavam várias perfurações de facas, incluindo degolamento. Além disso, 3 delas estavam nuas. Sinais de abuso, só a perícia vai identificar. Os sinais iniciais apontam que elas tentaram se defender, afirmou o militar em entrevista. E a imprensa local. Muito triste, foi um... O suspeito tem alguma relação com elas? Não, ele é um pedreiro que Pedreiro de uma obra ao lado vizinho da casa. Caramba. E o pai o esposo e pai é caminhoneiro, estava viajando e desde sexta-feira tentava falar com elas e não obteve sucesso, né? Então, O pedreiro todo dia via ali a rotina, ela né? sozinha, que horas o pai saiu, né? E aí ele pulou o muro e fez isso. Não, as pessoas, mas por que ele fez isso? Não tem motivo. Foi só mesmo ruindade, né? E ele já era foragido, viu? Por estupro.
É a segurança, é isso que a gente está tentando trazer para cá, é a situação que está o nosso país, é isso. Né? A falta de segurança, elas dentro da própria casa, que era para ser algo, não foi na rua, foi dentro da sua própria casa, que elas foram, né, provavelmente abusadas, porque foram encontradas nuas, e foram mortas. 3 filhas, a gente fica se colocando a situação desse pai, né, esposo e pai. Perder sua família assim. E o cara foragido. No entanto, que quando puxou os precedentes, estava lá que ele era foragido por estupro. Então, assim, é uma situação muito difícil. A gente está enfrentando no Brasil todo essa falta de segurança, né, Luciano Cleber? É um choque, assim, que Muito foi criada difícil. essa lei do feminicídio, que torna a mulher um ser especial, né? Por exemplo, se eu matar o Gabriel, eu tenho uma punição. Se eu matar a Rochelle, a punição é mais grave. E não é só entre marido e mulher, não. Essa situação aí também. Hoje tudo está considerado assim. Matou a mulher é Sim. feminicídio. Já foi para esse lado aí. Não é só violência Entre doméstica. homem e mulher, é. E ao mesmo tempo, assim, você vê a mulher como vítima, né, tendo essa proteção maior, e você vê agora as mulheres entrando na criminalidade, tomando um protagonismo que não deveria ser exaltado de forma alguma. O que acontece muitas vezes, a mulher... Eu vi 2 notícias hoje que dizem isso, né? Eu vi no México, o México recrutando mulheres para o crime organizado, porque as mulheres são mais invisíveis, né? A invisibilidade feminina ajudaria a criminalidade, a fazer umas coisas que as organizações criminosas precisam, e elas teriam mais facilidade. E aqui no Ceará, no Brasil, o que nós vemos é assim, cada vez mais os traficantes sendo presos, o negócio não pode parar. Aí a mulher toca o negócio. Cadê? Não tem mais aí a maconha, a cocaína? Não se preocupa que não, que a gente vai dar um jeito. As mulheres assumindo esse papel dos negócios criminosos dos maridos quando presos. E agora, hoje está nos jornais, porque quando é para elogiar, a gente tem que fazer isso, porque muitas vezes acontecem coisas horrorosas e a gente fica aqui na crítica. Poxa, não tem um trabalho de inteligência que pode se antecipar? Então, esse foi um trabalho que a polícia, a inteligência da polícia descobriu aí na operação, viu celulares de mulheres de presos, né, companheiras de presos, que estariam fazendo uma operação contra o sistema prisional, talvez para derrubar o secretário, para inviabilizar, e aí teria, segundo o plano deles, né, ações criminosas contra policiais penais, também contra ônibus, vans, aquela coisa que a gente viu. Então, a polícia se antecipou, descobriu, agiu com inteligência e conseguiu debelar essa coisa que seria mais um surto de violência, como a gente já viu aqui em Fortaleza, cujo é um local que agora as chacinas virou banalidade. Isso foi uma né? chacina também, né, isso que aconteceu lá. E eu acredito, Luciano Cleber, que é a certeza da impunidade, né? Porque uma pessoa que comete um crime desse tem a certeza de que não vai acontecer nada. Eu acredito muito nisso também, porque ele estava foragido e fez isso. Como aquele caso do rapaz que foi assassinado lá no show da Taylor, depois, né, a facadas, a pessoa tinha acabado de ser solta. Então, eu acredito que seja isso, a questão da impunidade também. Eles sabem que não vão ser punidos e pronto. E fazem. A justiça brasileira está desbalanceada. Sabe aquela balança que significa a justiça? Tem ali um fiel, ela está completamente desbalanceada. A gente vê o rigor, né, 17 anos. Esse rapaz que morreu, Clériston, morreu, não tinha prova contra ele. Não tinha. A justiça, o nosso arcabouço jurídico diz, olha, o Gabriel só pode ser acusado de um crime se houver realmente indícios. O que se tinha certeza é que ele estava no evento. Estava lá, digamos, na hora errada, se fosse o caso, né? Tem filta dele? Não tem, porque o Dino jogou fora, né? Tem ele sendo filmado para dizer que ele realmente estava ali fazendo alguma coisa? Não tinha. E ele estava preso há quantos meses? Quase 10 meses preso, sem condenação, sem julgamento. Aí tem esse cara, o assassino do fã da Swift Taylor. O cara já tinha pelo menos 7 passagens na polícia. 7 passagens. Aí ele foi flagrado, preso em flagrante, num roubo. Quando foi para a audiência de custódia, foi solto. Horas depois, estava cometendo o assassinato, tirando a vida das pessoas. Esse outro aí, pelo menos, eu não posso falar da justiça. Eu posso até dizer assim, olha, ele conseguiu fugir. Se ele era foragido, houve uma condenação e ele não estava preso porque se evadiu, né? É até diferente. O outro não, foi solto pela justiça. É mais ou menos assim, um foi solto
para matar, esse que matou o fã, e o outro foi preso para morrer, no caso do Clériston, que foi preso pelo senhor Alexandre de Moraes. É isso. E que a gente espera realmente é que tenha providência em relação à Que segurança. se faça justiça. Porque em Fortaleza, Ceará, a gente sabe também que é um dos lugares mais perigosos do Brasil, né? A gente fala do Brasil todo, mas a gente sabe que aqui também está muito difícil a situação da segurança. Nós estamos aqui, né? Não estamos, mas é pior na Bahia. Mas aqui, eu vivo aqui. É isso. A solução que eu quero é para cá, a Bahia resolva lá os problemas dela, né? Podemos ser até solidários, mas Sim. temos que ver o nosso quintal. É isso. Vamos falar um pouco de economia agora, né, Gabriel? É isso, porque o controlador do grupo cearense Grepar, Clóvis Fernando Greca, diz que a Petrobras fingiu que estava trabalhando para a conclusão do negócio e falou ainda que vai pegar seus recursos e não vai mais investir no país. Enquanto isso, a estatal decide reestatizar uma refinaria no Ceará. Explica o que está Olha, acontecendo, esse é um né? exemplo de como a ideologia se sobrepõe à economia, o pragmatismo econômico. O que aconteceu? O que é a Lubinó? É aqui em Fortaleza. Vocês conhecem onde funciona a Lubinó? Ali no Cais do Porto. Faz refino de asfalto, principalmente. Vem petróleo e ela refina e o produto final é o asfalto e lubrificante. São os dois produtos. É uma refinaria que já não dá lucro para a Petrobras. O que é que se faz nesse momento? Uma gestão competente, atenta. Olha, eu não vou, se não me dá lucro e dá prejuízo, é um dinheiro que eu podia estar investindo na saúde, na educação, na segurança. O que eu faço? Coloco isso para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem a competência suficiente, os recursos bastante para investir. Às vezes o Estado, se investisse, botasse um dinheiro ali, ela passasse a dar lucro. Mas o Estado hoje é um cobertor curto, né? Eu tiro um dinheiro dali ou para cá, é uma costura, é um jogo lá para você conseguir dar conta das demandas sociais. Então vendeu, no governo anterior, privatizou a Lubinó para o grupo Grepar. O que acontece? Ali, a Lubinó, aquele terreno, parte é da União, parte é da prefeitura. Então, o cara que comprou por 35 milhões de dólares. Imagina, é a iniciativa privada, não é nosso dinheiro. Tirou do bolso dele. 35 milhões de dólares, multiplica aí por 5, a produção é boa aqui, né? Pega aí 35 milhões e multiplica por 5, você vai ter qual foi o investimento dele, em média, só na compra. Ele disse que tem umas 80 pessoas que ele paga nesse projeto. 175 milhões. Aqui o nosso Data Gabriel. 175 milhões de reais ele investiu, comprou a Lubinó. Fora, assim, ele deixou ter esses ricos. Um dos principais capitais dele é o tempo, né? Então, o tempo que ele perdeu desde o ano passado até hoje, em projetos, em prospecção, em busca de parceiros, mercado, o que é que nós vamos fazer, e tentando tirar os entraves burocráticos, porque ele disse, olha, eu estou comprando a Lubinó, então, pelo amor de Deus, me vendam tudo bonitinho, regularize a situação, que a União ceda, se for o caso, né, ceda os terrenos para o novo proprietário e a prefeitura. Tem um negócio aí, porque vai trazer mais emprego, vai crescer a Lubinó, vai crescer o Ceará. Tudo isso foi por água abaixo. O empresário, vendo que já tinha investido tanto, e logo que esse governo assumiu, ele viu assim que, olha, eles estão tentando desfazer tudo que foi feito no governo anterior. Então ele começou a ver que a Petrobras estava se fazendo de que estaria resolvendo os problemas. Na verdade, já tinha uma solução, uma decisão de reestatizar. Então, a Lubinó foi vendida pela Petrobras, não foi entregue e agora está tomando de volta. Resultado, aqueles 175 milhões de reais que o governo, nós, né, o tesouro do governo recebeu, vai ter que devolver, não só, com certeza, e ele já disse, isso, o empresário, vai pedir justiça, indenização. Né? O que ele fez? Ele exigia os terrenos. Aí, quando ele viu que a Petrobras estava com má fé, estava com má vontade de resolver o problema, ele diz, ok, eu abro mão, eu vou comprar os terrenos. Falou com a prefeitura, tem lá as ruas, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho outros terrenos, eu troco essas ruas que vocês vão me dar aqui por terreno contigo. A prefeitura, não, eu quero dinheiro.
Aí, ok, estava lá já com o dinheiro pronto para comprar da prefeitura, mas a burocracia não tinha dado ainda conta de resolver. E tinha depois os terrenos da União. Como ele estava comprando da União, a União teria que ceder. Não houve isso e agora foi a própria Petrobras que disse, não, acabou-se, quero de volta. De volta não, que ela nem entregou. O negócio foi desfeito, vai ter que retornar a grana, os 175 milhões de reais, e nós, brasileiros, ainda vamos ter que pagar, porque com certeza a União, o Tesouro, vai ser condenado a indenizar o empresário, que já disse, como o Gabriel adiantou, que vai pegar esse dinheirinho dele e vai investir no outro canto, onde ele tem a segurança jurídica para investir o seu dinheiro. Coisa séria, que seja sério, né? É isso, a gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e áudio divulgado nas redes sociais evidencia possível caso de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones. Não corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Então, Luciano Puxa, Cleber. coitadinho. Teve o patrimônio todo dilapidado, portanto, agora eu preciso da rachadinha de vocês. Para recuperar, né? É assim, porque Patrimônio. isso é de uma hipocrisia. A porcaria dessa rachadinha é disseminado. A primeira vez que eu ouvi falar de rachadinha, olha, faz muito tempo, era uma deputada do PT aqui do Ceará, lá do Juazeiro do Norte. E lá foi um assessor que brigou com ela, que não se recusou, e o caso veio para o ar. Termina com I, o nome dela agora fugiu. Estou aqui com a cara dela olhando para ela, mas o nome fugiu, né? Eu não sabia dessa pauta assim da rachadinha, né? Então, ela dividia, dava o dinheiro e ficava com a metade do salário para ela. Inventaram isso e isso é assim, olha, como eu dou emprego para vocês, esse emprego depende do meu mandato. Como eu tenho que gastar para fazer a campanha, eu preciso do salário de vocês. No caso daí, o cara assim, vou pagar mais. Ah, tu recebe 10, eu vou te dar 15, tu fica com 10 e eu fico com os 5. Se isso Você for... me devolve, né? No caso, ele recebe os 15, mas Se devolve... isso fosse na iniciativa privada, o cara fazendo uma coisa, mas não, são recursos públicos. E foi muito criticado lá a moçada do Bolsonaro, né? Até disse que ele ficou nas cordas porque tinha esse negócio da rachadinha lá no Rio de Janeiro. Que ele era o 17º em volume, mas era o filho do presidente. O primeiro era o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o Ceciliano. E esse rapaz, o Janones, que para mim é um dos canalhas da política brasileira, o canalha mor da política brasileira, porque usa de artifício, sabendo que é falso, e fica para tentar denegrir a imagem dos outros. Ele pegou um vídeo de um rapaz parecido com o Nicolas, né, num diálogo homossexual, né? Ah, sim, né? Lembra? é um ator, Ele era um sabia ator, né? que era um ator, ele sabia que Sim. não era, mas tentou colocar aquilo dali, porque na visão dele, ser homossexual é uma coisa ruim, né? Se ele coloca aquilo dali para denegrir, para mim isso não quer dizer nada, né? Mas fez isso. Ele disse, olha, eu estou com o telefone do Bibiano, que é aquele cara que brigou. Não tinha telefone, coisa nenhuma. Ele revelou agora no livro dele, ele lançou agora um livro que ele confessa os crimes, a De porcaria fake news, que né? ele fez de fake news na campanha. Mas eu me lembro, ele teve uma mestra. A Dilma dizia, a gente faz o diabo para ganhar as eleições. Ele era o próprio diabo a fazer diabices para tentar acabar com o adversário de Lula. E agora está aí tentando dizer que não fez o que fez. O áudio, ele até então não negou a existência do áudio, portanto, Foi um assessor eu dele não que confirmou tenho também, como viu?
foi o assessor que jogou a lama no ventilador. Mas ele não negou. Se ele dissesse, não, esse áudio foi inventado. Ele disse assim, é um áudio gravado ilegitimamente. E não é, porque se eu gravar a conversa do Gabriel com a Rochelle, é ilegal, é ilícito. Mas se eu conversando com o Gabriel, gravar a nossa conversa, eu participo da conversa, é legítimo e ainda serve de prova. Então, se ele não negou a legitimidade, né, a integralidade do áudio, isso, embora ele diga o contrário, é sim uma rachadinha. Então, se é crime é crime também nele. Se um pagou o pato por isso, ele também tem que pagar, não tem como correr. É isso, a gente sabe que acontece, acredito que muitos políticos fazem isso, né? Que é a folha de pagamento está ali, o que está prestando serviço tem R$3.000. Daqueles R$3.000, ele fica com 1.500 e devolve 1.500 para o político. E é assim que funciona em muitos casos, né? E a gente vai falar agora, continuando sobre política. Não quero só assim, o Iris Tavares, tá? Eu fiquei Aí devendo, traz o nome eu fiquei devendo o nome, a deputada é a Iris Tavares. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de rachadinha. E eu não conhecia como rachadinha. Eu já Iris sabia Tavares. que existia isso dentro, né? De alguns políticos faziam isso, mas eu não sabia que era esse nome, para você ver, né? Mas isso já acontece há muitos anos, né, Luciano Kleber? Muito tempo. É quando o Iris Tavares era deputada aqui no Ceará. Faz muito tempo. E é assim, você se submete porque você precisa daquele emprego, precisa daqueles 1.500, eu devolvo os 1.500 e pronto. É isso, e fica por isso. Você já fez isso, não? Não. Não. E depois já a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, encampar uma batalha contra a expressão buraco negro, é a vez de a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se insurgir contra uma combinação de palavras alegadamente racista. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora. Né? Então não é mais caixa preta, é a caixa de Pandora. Então nós abrimos a caixa de Pandora, porque a caixa preta é o que existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes quando você consegue. Mudou, agora é caixa... Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada a preto. Como é que está o nome agora? Laranja. Laranja pode escolher mais, então é caixa, mas eu prefiro caixa de Pandora. Pessoas laranja. E nem mais mestiço. Acabaram com os mestiços. O IBGE acabou com os mestiços, o Ministério acabou com os mestiços. Eles não existem mais, nem na pesquisa do IBGE e nem mais as cotas. Nós achávamos que já tinha superado o buraco negro da Aniele Franco, que fedeu aí nas discussões das redes sociais. Aí vem mais essa. Aqui é o seguinte, é quando se junta militância com a ignorância, aí dá arrogância. É essa rima pobre. Porque não tem a foto da caixa preta, não, né? Por dentro, tinha que colocado, é escuro, né? É não, a caixa preta, na verdade, ela não é preta. Ela é laranja. Por que laranja? É uma cor forte laranja, porque aquilo, em caso de acidentes, ela é mais facilmente encontrada. Se fosse preta, ela se colocaria na paisagem, ficava mais difícil. Nos mares, nas serras, onde acontecem os acidentes. Essa caixa preta existe tanto nos aviões quanto em alguns trens. Ela grava toda a conversa, o que houve, e até assim os comandos, para depois, no caso de acidente, checar o que é que realmente ocasionou, pelo menos dar um indício, né? Chama caixa preta porque ela fica vedada e não tem acesso à luz. Não tem a ver com a cor. A cor é laranja. Então, a Marina, nessa estupidez, nessa militância idiota, imbecil, ignorante, só quero lhe dizer que a coisa aqui está preta. Imagina, vai ter que reescrever a música do Chico Buarque. Caro amigo. Muitas músicas. A música do Chico... Não, mas eu estou trazendo o Chico Buarque porque é do time deles. É da moçada progressista, é da moçada... E eu amo o Chico Buarque, eu acho um grande letrista, né? Como os livros dele são mais ou menos. Mas as letras, as músicas do Chico Buarque são muito boas, são geniais. Algumas são geniais, realmente. E ele traz, porque isso é uma expressão popular. Eu só quero ali dizer que a coisa aqui está preta. O tá preta é considerado uma coisa ruim? É, mas não por causa da negritude das pessoas. E sim, o que é um céu sem nuvens? É um céu escuro, preto, tristeza. A luz no fim do se túnel, associa, né? Um túnel se associa
a tristeza. A caixa preta, a caixa de Pandora é outra expressão, porque aí vem do teatro grego, né? Que na mitologia, que tinha uma caixa que você não podia abrir, porque a caixa preta é a caixa das maldades. Essa é o significado, é a origem mitológica da expressão caixa de Pandora, porque você abre e solta as maldades no mundo, né? Soltou a sua caixa de Pandora, soltou as maldades no mundo, todos os males estavam guardados nessa caixa. É uma origem fundante da mitologia. Já a caixa preta, ela não, é uma expressão que foi criada exatamente, e é laranja a caixa, né? Mas porque tem um sentido. O buraco negro da Ariely, como a gente já explicou também, é a ausência de luz, porque ela suga toda a energia, aquilo tudo é muito preto, portanto é o buraco preto. Portanto, é uma ignorância e uma estupidez querendo sacrificar a nossa língua, a nossa linguística, a nossa cultura, o nosso background cultural em nome de uma militância boba. Então, o que é que eu faço? Eu vou acender uma vela preta para ver se afasta esses espíritos malignos. Parece que a Marina está vítima de uma magia negra. Isso. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar na última sexta-feira mais um preso por envolvimento nos atos extremistas contra os prédios da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. O réu Geraldo Felipe da Silva é o 8º preso do 8 de janeiro, solto desde a morte de Clériston Pereira da Cunha. Além de ter sido solto, a Procuradoria-Geral da República pediu na segunda-feira, no dia 20 de novembro, que fosse absolvido das acusações. A deputada Bia Kicis está pedindo, e acho isso muito sensato, está mandando um ofício para o Alexandre de Moraes. Moraes, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, todo réu que tiver uma autorização da PGR, né, a PGR concordou com a soltura, solte, para não ter mais uma morte nas suas costas. Quando eu vejo o Alexandre de Moraes, soltou mais um preso, eu associo logo, Hamas soltou mais um grupo de reféns. São os reféns que não estão na faixa de Gaza, estão na faixa da Papuda, na faixa da Colmeia, porque são presos sem condenação. Primeiro, tenha competência a justiça brasileira, se são culpados, que a Procuradoria, que o Ministério Público forme a culpa, acuse-os e encontre as provas e, no fim, julgue-os. E só quando não houver o último recurso, porque é assim que diz a lei brasileira. Para mim, e até o doutor Djalma disse isso, né? Foi condenado na primeira instância, já vai embora a presunção de inocência, fica o presuntão de inocência, como ocorre em vários países mais civilizados que o nosso. Aqui não, nós temos uma legislação pródiga em recursos, principalmente protelatórios, onde os ricos se apropriam, porque tem bons advogados, e nunca vão para a cadeia. O pobre vai preso sem direito a nada, nem audiência de custódia, como esses que estão aí. Ah, eles queriam derrubar o governo, é um crime horroroso, é assim que imagina. Pois prove que eles fizeram isso e os condene, e quando não houver mais nenhum recurso, prenda-os. Mas enquanto isso, siga-se a lei, para mim, para você, para qualquer um, a lei para todos. Senão a gente fica vendo essa coisa desbalanceada. Você fica vendo bandidos, criminosos, condenados e são soltos pela justiça. Agora mesmo o PCC teve uma leva de presos ligados ao PCC que foram soltos pela justiça brasileira, condenados. Enquanto isso, os não condenados, tem os descondenados, né, que foram soltos, e tem os não condenados que estão há mais de 10 meses. O senhor Gilmar Mendes, quando criticava a Lava Jato, dizia que essas prisões alongadas, prisões preventivas alongadas, era essa a expressão do Gilmar Mendes, são torturas. Ele dizia assim, e só solta quando tem uma delação premiada, quando concorda. Aí ele falou assim, isso é coisa de pervertido, de gente pervertida. Estou só recuperando as palavras, as expressões do Gilmar Mendes. Disse isso, e falou com o outro, com o Fachin, ele estava argumentando no processo lá. Aonde é que nós chegamos? Nós precisamos agir para que isso não se repita. E hoje, quem é que está repetindo? O STF. Não pode ser assim, né? Isso, E o ministro da Justiça, Flávio Dino, não foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal por seu notório saber jurídico, e sim por seu notório saber político.
a nomeação de Dino escancara que para Lula, assim como para Jair Bolsonaro antes dele, o STF se transformou de vez em uma arena política, razão pela qual precisa ali de uma tropa de choque. É isso mesmo? Tropa de choque leal, né? No caso aí, a gente citou que o Bolsonaro também teve essa questão dessa indicação. Sem dúvida. É porque assim, está havendo um desvio. Por que Bolsonaro, Lula, está tendo a mesma leitura de Bolsonaro? Sim. Então, Bolsonaro tem influenciado Lula. Né? O Lula é bolsonarista. Aí, alguém, já vamos jogar pedra aqui. Repete algumas coisas de Bolsonaro. O que Bolsonaro viu, o que eu estou chamando agora, assim, que o nosso regime legislativo é tricameral. Até então se dizia bicameral, que era a Câmara Baixa, chamada Câmara dos Deputados, a Câmara Alta, chamada Senado, e agora nós temos a Câmara Suprema, chamado STF. Se tornou uma casa política. E é o que diz hoje o Estadão, corroborando com o que eu já disse aqui. Eu fico feliz, né? Porque não é só um doidinho lá que está dizendo essas coisas, né? Alguns tentam botar um carimbo em mim. É só eu pensar sobre os fatos. Bolsonaro entendeu que havia uma decisão política contra ele e o Gilmar Mendes disse isso na hora em que houve a PEC aprovada no Senado. Aquele discurso do Gilmar foi revelador. E disse, olha, nós deixamos que não tivesse negócio da pandemia, onde um dos que mais morreu foi no Brasil. Aí o Gilmar disse que eles conseguiram que não houvesse tantas mortes no Brasil. Ele disse que nós conseguimos segurar uma ameaça de ruptura democrática. Então, eu até imagino que agiram de boa fé, imaginando que o governo anterior fosse realmente um risco à democracia. Aí, para isso, eles agiram politicamente. Então, Bolsonaro, vendo, mesmo que Bolsonaro dissesse, não, eu quero dar o golpe, não está sendo possível, porque, assim, um cara que quer dar o golpe e respeita o judiciário, né, que golpe é esse, né? O golpe é o desrespeito institucional. Então, o Bolsonaro disse, olha, então eu vou colocar agora, disse que ia colocar pessoas, não colocou um juiz, que era, o primeiro foi o Nunes Marques, né? Não foi, digamos, do governo dele, ninguém ali fazia parte do governo dele, e depois colocou o André Mendonça, esse sim já tinha feito parte do governo dele, acho que da AGU, o André Mendonça tinha sido e foi colocado, mas é um jurista bem, estava na área jurídica, né? Quando é agora, o Lula faz o quê? Já que se transformou numa casa política, e ele decidiu-se sobre isso logo depois que o STF disse que acabou a lua de mel, só no Brasil você vê alguém da Corte Superior dizendo ao governo que, olha, acabou a lua de mel. Você não nos atendeu, você nos ofendeu, nós agora vamos contra você, como se tivesse ali uma ameaça de retaliação. E sempre tem alguma coisa contra o governo, se o STF quiser, né? Age muito politicamente. Então, Lula teve a mesma leitura de Bolsonaro e disse, eu não vou mais ser otário de colocar um Barbosa, né? Que estavam querendo colocar sua mulher, uma negra, né? Colocou o Negão lá e o Negão mandou ver para ele no mensalão. Pô, foi eu que botei esse cara agora está contra mim. Resultado, ele se acercou, qual é a segurança dele? Primeiro, colocou o seu próprio advogado. É uma coisa esquisita e está cheio de processos que o Lula pode colocar lá. A gente continua, a gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas já a gente está de volta. Fique aí. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira, ainda falando sobre a indicação do Dino para o STF, né, do Flávio Dino, atual ministro da Justiça, que ainda vai para o Congresso, né, Luciano Clever, ainda vai ser votado, mas já foi a indicação do presidente Lula. A gente quer trazer também a questão da diversidade, né? Ele vai ocupar a vaga da Rosa Weber, né? Finalizar, que é uma mulher. Que é um outro aspecto. Ele estava dizendo que o Lula é bolsonarista nesse aspecto. Fez a mesma leitura de Bolsonaro e entendeu que o STF está cada vez uma casa mais política do que jurídica, lamentavelmente. Então, hoje, nós temos as três casas que eu falei, né? As três câmaras legislativas no Brasil. O STF é a mais alta dela, porque legisla e julga, né? Pior ainda.
Então Lula, como tinha essa casa política, resolveu, depois de colocar o seu advogado na defesa, né, botou agora um atacante feroz, como se fosse o seu líder numa Câmara lá. É o líder de... O Dino vai ser o líder do governo lá no STF. É um Xandão para chamar de seu, porque o Xandão é do Temer. Hoje, os ministros que mais ajudam o governo Lula são ministros indicados por outros governos. O Xandão, indicado por Temer, e o Gilmar, indicado ainda por FHC. E o Barroso é o decano também da tá corte, feliz né? com o O dinheiro. Barroso é deles. Barroso feliz, mas o Barroso é deles. Então está colocando lá um seu líder de governo, porque sabe que a casa se transformou numa casa política. E tem a questão da diversidade, você ia falando, me perdoe. Pode Sim, falar. não, só para concluir a questão que vai ficar no lugar de uma mulher, né? Que não era bom, não seria viável colocar um negro ou uma mulher para ficar no lugar da Rosa Weber? Olha, eu acho que o Benedito, né, lá do TSE, o corregedor, fez tudo, porque ele diz, olha, é a vez de voltar um negro para o STF. Fez tudo, fez todos os salameleques para o Moraes, todos os salameleques para o governo Lula, tentou o tempo todo queimar Bolsonaro para ver se com isso ele se catapultava, se ele habilitava a uma vaga no STF. Eu digo, olha, tem aí falta negro, falta mulher. Então, mesmo que não coloque mulher, eu estou aqui como negro. Lula não colocou nem negro, nem mulher. Então, aquela diversidade linda na foto, subindo a rampa, quer dizer o seguinte, até teve uma ONG aí que disse exatamente essa expressão. A diversidade subiu a rampa, mas bateram a porta na cara da diversidade. Como assim? O governo Lula botou um bocado de mulher no seu ministério, mas já colocou 3 para fora. Botou a ministra do Turismo, depois a ministra, que eu já não me lembro mais o nome dela, também, do esporte, né? A Moza, né? Ana Moza, e também a presidente da Caixa Econômica. Então, havia uma pressão do PT. Esses nomes, Dino e o Gonê para a PGR, nenhum desses nomes é do PT. Aqui é exatamente tentando trazer para ele e também chegar no STF. Olha, são os nomes de vocês, eu vou colocar o Dino. E, como dizia o Estadão, hoje é mais pelo saber político do que o jurídico, porque o Dino passou bem no concurso para juiz, mas logo ele deixou a magistratura e foi ser político. O que nós conhecemos mesmo do Dino não é o seu conhecimento político, é o jurídico, é o político. Aliás, contraproducente ao que se esperaria de uma autoridade jurídica, que, por exemplo, ele falava de coisas que estavam sob sigilo da sua pasta. Ele antecipa, ele fazia pré-julgamentos, o que um juiz não pode fazer contra bolsonaristas e até contra Bolsonaro, que Bolsonaro ia ser preso, não sei o que mais lá, um ministro da Justiça. Então, ele era muito bom em fustigar os adversários. Então, vai ter um papel específico para ele lá no STF. Com certeza. É isso. E o julgamento pautado para hoje decidirá em que casos um veículo de comunicação pode ser condenado a pagar danos morais quando o entrevistado imputa de forma falsa a prática de um ato ilícito a alguém. 9 entidades, incluindo a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a ONG Repórteres Sem Fronteiras, afirmam que há risco de verdadeira e indesejável autocensura nos veículos de comunicação brasileiros, a depender da decisão dos ministros. É possível que o desfecho fique para amanhã ou para a próxima semana, já que os ministros devem julgar antes outros processos. Olha, é um risco Tem esse enorme. risco aí, né? Nunca a imprensa, nunca a liberdade de expressão esteve sob ataque tão feroz quanto agora. Falava-se do outro presidente porque tinha que falar de tudo dele, certo? Fez um bocado de bobagens, mas ele ficava na crítica com os jornalistas. Neste governo, o veículo, o Estadão, que ajudou muito os petistas, ficaram muito felizes com muitas das matérias do Estadão, que era contra o adversário, contra o governo anterior. Quando é agora que a matéria desfavorece, digamos assim, o governo, Andréa Matais, né? Matais, acho que é o nome da... Uma mulher, editora, toda nossa solidariedade. Sim. Primeiro, ela fez uma matéria divulgando que o Brasil foi fundamental no empréstimo de $1 bilhão lá para o governo da Argentina, que iria favorecer
o Massa. E aí ninguém gostou, como é que fez isso, não diga um negócio desse. Resultado, um hacker entra no sistema do GovBR, só as urnas aqui não tem vulnerabilidade, e disse lá para ela, está aqui os seus dados todos, e ou você para com essas informações, ou nós vamos abrir. Aí teve investigação, até hoje não sabe o que foi, tal. Aí de novo vem o Estadão num furo de reportagem e mostra, coloca a nu, que o governo brasileiro recebeu só no Ministério da Justiça por 2 vezes uma pessoa ligada ao tráfico, a dama do tráfico lá do Amazonas, e discursou em algumas cerimônias de governo e fez sugestões para políticas públicas. É o que eu digo, é o sistema organizado se infiltrando nas políticas, seja em que governo for, se seja qual for o governo, eles estão lá tentando fazer valer a sua força e tentando influenciar políticas públicas. Essa mulher teve as passagens pagas, as diárias de hospedagem pagas lá em Brasília. Então o Estadão trouxe, revelou, e a Gleisi Hoffmann disse num jornalzinho deles lá, Fórum, que é um blog petista, sem credibilidade nenhuma, fez lá uma reclamação trabalhista e tal, anônima, dizendo que o cara tinha sido forçado a fazer a matéria. É verdade que a dama esteve lá? É verdade, o governo reconheceu. Mesmo assim, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fez um ataque feroz ao veículo e também à editora, a mulher, ao exercício da profissão, querendo botar no corner, nos cantos do ringue. Só que a mulher não se calou e continua fazendo o seu serviço. E quando é agora, é o STF, mais uma vez, que quer que a TV União, por exemplo, antes de cada programa, tem uma explicação dizendo, olha, as notícias, as opiniões e tal, não vai valer de nada se o STF decidir que o que o convidado disser aqui, o veículo também será responsabilizado. Sim. Qual é a consequência prática disso? Autocensura. Os próprios veículos, não, eu não vou convidar o fulano, que aquele cara é meio doido, pode dizer umas coisas aqui, e por mais que eu diga que não é isso e tal, nós vamos ser punidos. Milor Fernandes disse assim, quando você chega num país e todos os jornais dizem a mesma coisa, é uma ditadura. Porque o termômetro democrático é isso. Quanto maior a liberdade de imprensa, de expressão, maior o vigor democrático. E o seu contrário também. Quando as pessoas têm medo de falar, estamos sob uma ditadura. E realmente é bem estranho quando todos os veículos dizem a mesma coisa, Luciano Cleber. É estranho mesmo. A gente está com o nosso tempo já estourado. Suas considerações finais, por favor. Foi muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Passou rapidinho, Doutor Djalma, mas foi muito rápido. Espero ter sido bom para vocês também, né? Muito obrigado por estar mais uma vez aqui vocês, nesta quarta-feira. Muito obrigado à nossa audiência. Doutor Djalma ainda vai ficar ausente uma quarta-feira ainda, né? Só na outra, a próxima ele ainda estará ausente, mas ele volta. Merece umas boas férias. Se Deus quiser, ele volta. Gabriel. É isso, Rachele, muito obrigado pela sua companhia. Luciano, muito obrigado pela sua presença novamente. Aguardamos você aqui novamente. E, claro, agradecer você aí de casa pela sua audiência, sempre muito qualificada. Antes da gente ir embora, Rochelle tem alguns alôs, né? Sim, vou mandar aqui um alô para a Ivna, para o Janiel, para o Benício e para o Murilo. Obrigada pela sua audiência. Quero agradecer demais você que nos assiste, nos acompanha aqui todo dia. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão. Logo após o Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.